Olá pessoal, então vamos continuar a nossa aula de correção de erros, né? Técnicas de correção de erros, em que agora nós vamos ver alguns códigos para correção de blocos de dados e não bits individuais, né? Então vamos lá. Bom, o primeiro código que a gente vai falar, e talvez o que a gente vai falar mais, né, são os códigos de Reed-Solomon, né? Então, ao contrário dos códigos de Hamming, né, que eles tinham o objetivo de corrigir bits, os códigos de Reed-Solomon eles operam em símbolos de m-bits, tá? Então, não necessariamente ele precisa ter um tamanho específico de símbolo, tá? Então, se a gente pegar o ORA lá, que o símbolo de dado é 4 bits, ele poderia ser usado com um símbolo de 4 bits, sem problema. Então, os códigos de Reed-Solomon, eles se baseiam no fato de que eu tenho que cada polinômio, né, de grau n, partindo daquele mesmo pressuposto que a gente usou na técnica passada, né, dos códigos convolucionais, eu trabalho com polinômios, né, e que cada polinômio de grau n é determinado exclusivamente por n mais 1 pontos. Então isso tem que ficar bem claro no Reed-Solomon. Então, como eu não estou falando só de bits, né, eu posso envolver um pouco mais de matemática aqui na análise desse código, né? Inclusive eu posso fazer analogia, né, para talvez ficar mais claro. Então, imagine que eu tenho uma linha e eu posso escrever uma linha por ax mais b. Isso é comum, né? A gente, desde o segundo grau, já equacionava uma reta, né? Então, não uma linha, uma reta. E se eu tiver dois pontos, eu já consigo determinar essa reta, né? Então, qualquer ponto extra que eu tiver nessa mesma linha, teoricamente é ponto redundante, porque se eu tenho um ponto e tenho outro ponto, pronto, formei uma reta, é o que eu preciso. Mas essa redundância, ela é útil para corrigir erro. Então a gente vai entender isso com o passar do tempo. Então, imagine que nós temos dois pontos de dados que representam essa reta, né? E nós enviamos esses dois pontos de dados mais dois pontos de verificação quaisquer nessa linha, né, nessa reta. Se um desses pontos for recebido com erro, o que vai acontecer? Nós temos um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um for recebido com um dado que está fora dessa reta. O que eu posso fazer? Eu posso, de certa forma, trazer esse ponto de volta para a reta. Então eu consigo fazer a correção tendo outros pontos válidos dentro daquela reta. Então, teoricamente, isso é possível com a equação da reta, tá? Então, esses códigos de Reed-Solomon, eles são definidos como polinômios que operam sobre campos finitos. Então, a mesma ideia lá dos convolucionais, né? Mas ele tem algumas regras. Então, para símbolos de m-bits, a gente não determinou ainda o tamanho do símbolo, as palavras código têm no máximo 2 na m-1 símbolos de comprimento. Então, o que é comum fazer, pessoal? O que é a palavra mais comum dentro de um dispositivo processado? São bytes, né? Então, é comum fazer com que o m seja 8. Então, um símbolo seja de 8 bits. Daí o símbolo é um byte, né? Então, nesse caso, né, como eu tenho 2 na 8, 256 menos 1, né, então a palavra código ela tem no máximo 256 bytes, 255 bytes, desculpa. Mas por que no máximo? Porque teoricamente eu posso considerar que o resto é zero, ou transmitir só um pedaço desses 255 bytes e preencher o resto com zero do outro lado. Então, o ideal é usar 255, porque daí nós estamos utilizando o máximo de dados e o code rate fica mais adequado, né? Então, um código bem comum de ser implementado do Reed-Solomon é o 255.223.
na mesma nomenclatura que a gente já usou antes. Então, dados totais, dados válidos, né? Então, isso significa que eu vou ter 32 símbolos redundantes a cada 223 símbolos de dados. E isso dá o code rate desse código de correção. Então, como é que eu faço a decodificação? Eu utilizo um algoritmo que foi desenvolvido por esses dois caras aqui, que tem uma eficiência adequada para a maior parte das aplicações e pode ser inclusive implementado em hardware. Bom, por que eu utilizo e aonde que eu utilizo esses códigos de Reed-Solomon? Eles são utilizados numa série de aplicações, inclusive nos que praticamente nem existem mais, né? Na leitura de CDs, DVDs e Blu-rays, né? Mas esse código de Reed-Solomon também é utilizado, por exemplo, no DSL, né? O ADSL, o XDSL, seja qual seja a técnica, porque nós tínhamos ali um meio não tão confiável, que aquele par trançado, de certa forma, meio longo para chegar na casa, né, de alguém. Então, como esses códigos são baseados em símbolos de M bits, um erro de bit único ou um erro de rajada, se tiver um erro no byte ou todo o byte está errado, basicamente é erro num símbolo. É isso que tem que ficar claro nesse código. Ele corrige símbolos. Então, se todo símbolo está errado, mesmo assim, ele consegue corrigir o símbolo, né? Então, se eu tenho 2 na T símbolos redundantes, no caso daquele exemplo aqui, 32, né? Se eu tenho 32 símbolos redundantes, ele é capaz de corrigir até T erros. Então, se eu tenho 32 símbolos redundantes, eu consigo corrigir até 16 erros em símbolos. Então, se vier em 255 bytes, vierem 16 bytes com erro, eu consigo corrigir esses 16 bytes de erro. Isso significa que ele consegue corrigir até 128 bits encadeirado errado, todos eles errados, em sequência, né? Mas considerando uma mensagem de 255 bytes, né? Então isso era muito comum, risco em CD e DVD, né? Então o risco era um grande pedaço com erro e mesmo assim era possível fazer a leitura se não ultrapassasse esses 128 sequenciais bits, né, sequenciais de erro. Bom, os códigos de Reed-Solomon, eles são geralmente utilizados em combinação com outros códigos, como o código convolucional. Por quê? Porque esse código ele é muito eficiente para correção de erro em rajada, né? Mas, dependendo, se eu tiver bits isolados, imagine nos 256 bits, eu tiver em cada um desses símbolos um bit errado só. Se passar de 16 símbolos, ele já não consegue decodificar, não consegue restaurar do erro. Então, se eu uso o código convolucional para corrigir alguns bits isolados e uso o Reed-Solomon para corrigir bytes grandes em sequência errados, né, então eu consigo corrigir tanto as rajadas de erro como bits de erro individuais. Então, de maneira geral, fica uma proteção para erro único, para erro em bits únicos e uma proteção para erro que acontece em vários símbolos sequenciais. Qual que é o problema desse código de Reed-Solomon? Implementado em hardware, né, ele pode ficar caro de ser concebido por usar muitos transistores, né? Mas em software ele é muito pesado para ser codificado e decodificado. Então isso aqui era uma tabela num processador de antigamente, lá na época dos Pentium ainda, né? Mas que eu conseguia, usando esse código aqui, em que eu só tinha 4 de bytes redundantes, né, 4 de paridade, eu conseguia 12 megabits por segundo. Mas se eu usasse 32 bytes redundantes,
a taxa que conseguia caía para 1.1 megabit por segundo, porque ele perdia muito tempo do processador codificando e decodificando o dado. Então o problema desse código é o custo computacional, né? Mas se eu posso arcar com o custo computacional, ele é bem interessante. Antes de ir para esse exemplo que eu queria mostrar, eu vou mostrar outro exemplo para vocês. Então eu vou abrir meu terminal aqui, até dar um zoom para ver se fica melhor, né? Existem algumas implementações de Reed-Solomon que vocês conseguem achar no GitHub, e essa é uma delas, né? Então, quando eu falo que a mensagem tem que ser 255 bytes, pessoal, o que eu estou dizendo? Esse é o máximo, mas eu posso transmitir uma mensagem menor. Então imaginem que esse aqui é o caso, ó, em que eu vou usar 8 bytes redundantes nessa mensagem aqui. Mas não importa muito o tamanho da mensagem, importa que ela tem limite de 255 bytes, né? Descontando a paridade. Então, nesse caso, 255 menos 8. Quando esse aqui é um script, né, que eu tenho o código fonte para quem quiser. Então, obviamente, ele tem um polinômio gerador, né? Então, como eu estou usando o Reed-Solomon em byte, né? Então é 255 para 247, porque tem 8 bytes redundantes. E a paridade que eu recebo, fica melhor assim, a paridade que foi calculada é essa aqui. Então esses são os 8 bytes de paridade. Então, se eu for decodificar essa mensagem e a mensagem tiver um erro, ó, eu recebi isso aqui. This is a fake message, não a test message. Deu 4 símbolos de erro. E eu passo esses bits de paridade, ó, pum, dado recuperado, todo dado válido. Agora eu vou botar mais um erro. Eu vou trocar um T e vamos supor que eu cheguei com mais esse erro. O que acontece? Ó, eu não consigo decodificar a mensagem porque eu estou usando 8 de paridade, então eu consigo corrigir até 4 símbolos, 4 bytes. Agora, imaginem que eu codifico essa mensagem com 32 bytes de paridade, que é aquele padrão que nós vimos que é bem utilizado, tá? Então, obviamente, eu tenho mais bytes de paridade. Então, eu vou copiar aqui os bytes de paridade e vou decodificar essa mensagem aqui, ó, que eu não consegui decodificar antes, mas agora eu vou trocar os bytes de paridade, né, por esse novo conjunto. E, bom, decodificou a mensagem. Então, quantos bytes de erro eu consigo decodificar? Imaginem o seguinte, ó, pessoal, como é interessante essa técnica. Se eu estou usando 32, eu posso ter a mensagem com 16 bytes de erro. Então, vamos lá. 1, 2, 3. This is... Então, imagine que eu recebi com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 erros. E, pum, mensagem decodificada. Mais louco ainda, talvez. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bytes de erro. Imagine que eu recebi isso aqui como lá do outro lado. Da mensagem original só tem GE. Bom, mensagem decodificada. Agora, se eu mudar mais um caractere, se eu receber a mensagem com mais um erro, daí não consegue recuperar, né? Mas imaginem a que ponto, né, pessoal, a gente recebe uma mensagem praticamente toda errada, né, e eu consegui recuperar. Inclusive ele diz aqui as posições dos erros encontrados, ó. Então vocês notem que deu um pulo aqui, ó, porque pulou o espaço, que o espaço está certo, né? O espaço existia ali. O espaço é um caractere, tá? Então, bem interessante, né? Obviamente, pessoal, se essa mensagem fosse maior em bytes, né, quando eu codificasse ela, que foi o que eu fiz aqui, eu tivesse uma mensagem muito maior, tá? Daí eu teria os mesmos 16 bytes para poder recuperar, né?
Então, é bem interessante a técnica. E parece rápido, né? Quando eu vejo executando aqui, mas pensem bem, isso aqui está em tempo de segundos, né, pessoal? Então, eu não cheguei a testar o custo computacional para ver o quanto a minha máquina consegue codificar essas palavras por segundo, né? Bom, mas algo interessante nesses códigos, né, é que eles não são só usados para comunicação. Então aqui, esse é um exemplo muito interessante. Então, o que o pessoal está fazendo agora com o Reed-Solomon? Imaginem que a gente tem bastante uso agora de nuvem, né? Então, como é que eu garanto que, mesmo que eu tenha um arquivo num servidor da nuvem e exploda 2 unidades aí em algum lugar dos Estados Unidos com um monte de servidor e eu perca esse arquivo? Isso pode vir a ser um problema. Então, o que o pessoal está fazendo agora? Então, imaginem que eu tenha esse arquivo aqui, ó, com os caracteres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Tá? Então, o que o pessoal está fazendo? Eu pego 1/4 desse arquivo e guardo num servidor. 1/4 desse outro arquivo no outro servidor e assim por diante. Então, eu vou estar com cada 1/4 desse arquivo aqui em locais diferentes. Né? E eu preciso dessas 4 servidores para retornar o arquivo. Né? Mas digamos que eu tenho um arquivo, inclusive, inteiro em cada um deles, né? Não vamos entrar em detalhes, mas eu posso ter 1/4 do arquivo em cada servidor. Né? E daí eu vou aplicar uma matriz de codificação Reed-Solomon e eu vou gerar esse conjunto aqui de paridade. Que é uma técnica um pouquinho diferente da técnica original do Reed-Solomon. Né? Então ela utiliza dessa forma matricial. Né? Daí bom, primeiro, de onde é que sai essa matriz? Né? Essa matriz ela sai de uma matriz de Vandermonde, né? Vocês acham, não vamos entrar em detalhes, como que calcula, é uma matriz geométrica, e daí você lembra daquela questão da reta, né? Então tem uma forma geométrica de gerar essa matriz, e se vocês multiplicarem essa matriz pela inversa só dos primeiros 4 linhas e colunas aqui da matriz, vocês obtêm a matriz de codificação que a gente está utilizando, né, a aritmética de campos finitos. Então, depois eu tenho até as equações ali, ou as funções de C que geram a multiplicação de campo finito. Porque multiplicação de campo finito é algo meio complexo, mas soma e subtração é uma short. Né? Então eu gero essa matriz de codificação. Daí imagine, pessoal, que a gente perdeu 2 arquivos, ou 2/4 desse arquivo. Então deu algum problema nos servidores, eles estão inacessíveis no momento, seja temporariamente, seja por tempo indeterminado. Então, o que acontece quando eu perco metade praticamente do meu arquivo, né? Então, eu tinha o dado original, né? Isso aqui também está guardado em algum outro lugar, e eu perdi esses 2 aqui. Né? Mas eu tenho as matrizes de paridade ainda. Por mais que eu poderia perder inclusive a matriz, um pedaço dos bytes de paridade. Mas eu perdi 2 linhas dessa matriz. Né? Então, o que pode acontecer, pessoal? O que é essa matriz perdida? Né? É a matriz de codificação, descartando também as 2 linhas que eu perdi, né? Eu gero essa matriz perdida. Mas eu tenho mais uma propriedade matemática. Né? E por que eu gero essas 2 linhas aqui? Porque eu tenho a matriz de identidade aqui. Né? Então a matriz de identidade é que gera os dados. Bom, ou um pedaço da matriz de identidade. Né? Daí, essa é uma propriedade, né, que é muito interessante e que a gente utiliza. Se eu pegar a matriz inversa dessa matriz geradora, que é essa aqui, e multiplicar ela por todo os dados, só os dados,
Isso é igual, né, isso aqui, claro que a matriz inversa por ela mesma, a gente vai obter a matriz de identidade, né, e é por isso que a gente está cancelando aqui depois. Isso aqui é igual a multiplicar essa matriz com os dados perdidos pela inversa da matriz de geração com os dados perdidos. Isso aqui é igual, né? Então isso pode ser provado matematicamente. Como isso aqui é a matriz de identidade, eu posso tirar isso aqui e dizer que a matriz dos dados originais é igual à matriz com os dados perdidos multiplicado pela inversa da matriz geradora, tirando as linhas dos dados perdidos, né? Ou seja, multiplicando isso aqui, né, faltando os dados que eu perdi, pela matriz inversa da geradora, eu obtenho os dados originais de novo, né? Eu recupero o arquivo, né? Daí vocês vão dizer, mas tem que ser 4x4, né? Eu posso fazer diferente isso? Não. Os blocos de dados podem ser maiores, né? Então aqui eu tenho um exemplo, ó, mesma matriz de codificação, mesmo tamanho inclusive, o que importa são as linhas, pessoal. E os dados agora são uma matriz que tem 4 linhas também, né? Mas agora tem 8 colunas. Então eu tenho mais bytes por arquivo no servidor, digamos assim. Quando eu multiplico essas duas matrizes, eu vou ter essa matriz codificada, né? Então agora a matriz é maior, né? Então ela tem os 6 linhas pelas 8 colunas, né? Então vamos assumir aí que a gente perdeu 2 linhas, né? Perdeu 2 servidores. Então perdeu a linha 0, perdeu essa linha aqui, que é dados, e perdeu a linha 4, que são paridades, são bytes de paridades. A gente perdeu isso. E só tem isso aqui disponível. Então, se eu fizer a matriz inversa disso aqui, né, dá isso aqui, né, que agora é diferente, né, pessoal, porque eu perdi a linha 0 e a linha 4, então inclusive eu perdi uma linha de paridade, né? Então eu obtenho essa matriz inversa. Como é que eu reconstruo esses dados? Eu multiplico essa matriz inversa pelos dados com só uma linha de paridade e 3 linhas de dados. Daí eu recupero os dados. Então é outra forma de utilizar o código de Reed-Solomon, né? Então, muito interessante, né? Eu recupero linhas inteiras de uma matriz. E daí vocês vão dizer, tá, mas os códigos de Reed-Solomon, se eu usasse 8 bytes de paridade, eu poderia recuperar no máximo 4 bytes. Como é que eu recuperei 2 linhas, né? Porque daí essa aqui é uma outra forma de utilizar o código de Reed-Solomon, que vocês estão vendo, inclusive, que é mais inclusive mais eficiente, né? O code rate é melhor. Então, é muito interessante. Inclusive, tem API disponível em Java, em Go, para utilizar essa abordagem aqui do Reed-Solomon, né? Então, fora o Reed-Solomon, a gente também tem os códigos de verificação de paridade de baixa densidade, que é o LDPC, né? Que foi criado num doutorado de um cara lá em 1900, acho que 60 e alguma coisa, ou 70 e alguma coisa. Faz muito tempo, para esse Robert Gallinger. Mas lá em 95, né, quando foi viável computacionalmente, né, a gente avançou bastante nos processadores, começou a pensar em aplicar o LDPC para correção de erro, né? Então a ideia do LDPC é que cada bit de saída vai ser formado por uma fração dos bits da entrada, tá? Então isso vai gerar uma representação de matriz com baixa densidade de 1s, né, porque é apenas uma fração dos bits de entrada, né? Então as palavras código elas vão ser recebidas e decodificadas por um algoritmo de aproximação, né, que obviamente tem um custo computacional não tão baixo, né? E
porque ele é iterativo, né? Então vai chegando os bits, ele vai decodificando iterativamente, né? Então esse LDPC, da mesma forma que o Reed-Solomon, ele é prático ou é mais eficiente para blocos grandes de dados, né? E vai ter excelente habilidade para correção de bits, de erros, né? Que superam muitos outros códigos, incluindo o Reed-Solomon, tá? Mas ele é um pouco mais complexo, inclusive, que o Reed-Solomon. Mas a gente não vai também ficar entrando no detalhe de cada uma dessas técnicas, né? Mas ela é parecida na ideia de que também é um bloco, né? Mas ele tem uma forma de implementação completamente diferente, né? E hoje, pessoal, a gente já tem implementação desse LDPC, transmissão de vídeo digital, na Ethernet de 10 gigabit, nas versões mais recentes do 802.11. Então, para tudo que eu tenho alta taxa de transmissão de dados, está sendo utilizado o LDPC. Obviamente que ele tem o seu custo computacional, né, pessoal? Mas qual que é o foco principal aqui, talvez, da disciplina, né? É protocolo industrial, né? Então, qual que é a ideia, né? Nós vamos avançar tentando trabalhar ali com Modbus, com OpenCAN, né? Com OpenDNP3, com protocolos que são mais voltados para aplicações que são utilizadas na área elétrica, né? Então, os protocolos utilizados em computação, eles são bem conhecidos, bem definidos, né? E padronizados. Então, a gente não vai mexer lá no 802.11, ele já é assim e já utiliza o LDPC ou o Reed-Solomon, né? Os códigos convolucionais, né? Agora, os protocolos mais utilizados nessas áreas, né, que a gente comentou, nós implementamos em software a verificação e correção do erro. Então, imagine o custo computacional de incluir um código de Reed-Solomon no microcontrolador, né? Então, o custo computacional para fazer isso em software seria muito alto e, portanto, a gente não utiliza. Então, o que a gente mais utiliza nesses protocolos de mais baixo nível? A gente vai utilizar CRC, talvez checksum, paridade, né? Tudo para detecção de erro, porque em geral eles funcionam por cabo. Ah, tá, mas eu quero aplicar Modbus sobre um meio de comunicação sem fio. Então eu posso tentar colocar um Hamming, que é mais rápido, né, para tentar corrigir alguma coisa. Mas em geral a gente não passa disso. Mas eu achei interessante mostrar para vocês o poder de correção aí desses códigos de blocos, que são bem interessantes. Então, para fechar, pessoal, a parte da camada de enlace, na próxima aula a gente vai falar de controle de fluxo e acesso ao meio, certo? Então, até lá, pessoal.